Paz seja convosco, vamos dar início a mais um estudo bíblico em nome do nosso Senhor Jesus e hoje nós falaremos sobre Daniel capítulo 7. Nós vamos ver que ele tem uma relação muito similar com Daniel capítulo 2, né? Então nós vamos ver que lá teve a visão de uma estátua, Daniel, e aqui nós vamos ver que ele teve a visão de uns animais, um animal terrível e espantoso aparece aqui também, né? E nós vamos ver que se trata aqui realmente do mesmo significado, ou seja, dos mesmos impérios, mesmos relação ao mesmo sistema de governo, né? Então nós vamos ver aqui através da leitura e depois nós vamos pegar versículo por versículo e vamos comentar. A leitura diz assim, Daniel capítulo 7 do verso 1 até o verso 8. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis aqui 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar grande, do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé, como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas, e entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés aos que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual das 3 primeiras pontas foram arrancadas. E eis nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias, e assentou. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares, e serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então nós vamos ver aqui realmente que se trata do mesmo sonho, porque se trata do mesmo império, né? O primeiro império lá, né, o império babilônico, né? E esse domínio foi do ano 606 até o ano 538, começando ali por Nabucodonosor, né? Então nós vamos ver que se trata aqui, ele é o animal ali, o leão, né? Ele é o primeiro, né? O verso 4 diz assim: O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia, e olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então o primeiro reino ali, simbolizado pela estátua, e o animal, né? O animal aqui se trata do leão,
que significa o reino ali de Nabucodonosor, né? O Império Babilônico foi o primeiro reino, né? E o verso 5 nos diz assim: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas e entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então este animal aqui, o urso, ele simboliza ali o reino dos medos e persas, né? Então nós vamos ver aqui que para ele conquistar ele teve que destruir 3. Então ele pegou ali, ele destruiu os 3 ali, que é o Egito, a Lídia e Babilônia. Então essas 3 costelas aqui na boca do urso foram as 3 conquistas que eles tiveram ali para realmente assumirem o reino, né? Então eles destruíram ali o Império Babilônico. E logo em seguida nós vamos ver que vem o outro reino, o leopardo, e vai destruir esse urso, né? E esse leopardo, ele tem 4 generais que se levantarão ali, né? Então vamos ver, verso 6: depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Então nós vamos ver aqui realmente que o urso, ele se trata, o leopardo se trata de Alexandre e os 4 generais, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então cada um desse aí, ele representava ali um império, uma localidade, né? O Cassandro era da Macedônia, Lisímaco da Trácia, Ptolomeu era do Egito e o Seleuco era da Síria. Então são os 4 ali que possuíram o império ali após a morte de Alexandre, né? Se levantou esses 4 em seu lugar. Então depois disto também, o verso 7 nos diz assim, ó: depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, e tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros, e apareceram antes dele, ele tinha 10 pontas. Então este animal, ele tinha 10 pontas, né? Então ali nós vamos ver realmente ali que ele ali era diferente dos outros, mas tinha muito poder. E depois nós vamos ver aqui, no verso 8, que diz assim: e estando considerando as pontas, eis entre elas subiu outra ponta, pequena, diante da qual 3 das primeiras foram arrancadas. Eis nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então do meio ali daqueles reinos se levantou uma outra ponta pequena, mas dentro daquele mesmo império, ou seja, do Império Romano. O Império Romano, ele começou ali no ano 168 e durou até o ano 476, né? O Império Babilônico, o Império Romano pagão, Império Romano pagão. Então nós vamos ver realmente que este que surge ali, essa ponta pequena, ela vai abater 3 reinos, né? Que são os reinos arianos. Então nós vamos ver realmente que ele destruiu ali os 3 reinos, né? E ele se levantou ali. Então nós estamos vendo ali que ali no Império Romano ele houve uma divisão, se fragmentando ali em 10 reinos, né? E ele se enfraqueceu. Mas aí o que acontece? Os reinos bárbaros, né? Ali ele combate ali e tem êxodo até um certo tempo. Mas no ano 476, essa ponta pequena,
ela se levanta e abate 3 reinos. Então, a gente vê que ele destrói ali 3 reinos e adquire muito poder, né? Nós estamos falando ali do Império Romano pagão, e ele se torna o Império religioso, romano religioso, mas se tratando daquele mesmo animal terrível e espantoso, né? Então ele tem que abater ali 3 reinos. Então nós vamos ver que ele destrói ali 3 reinos, e exatamente o Doáculo, né, rei dos Érolos, né, é destruído, Érolos, Vândalos e os ostrogodos. Então são os 3 reinos que são abatidos ali pelo animal terrível e espantoso. Aquela pequena ponta ali que se levantou no meio daquelas 10, né, que se tornou a 11ª ponta, ela bate 3 reinos desse e se levanta. E ali ela quando ela adquire o poder ali total, ela começa a perseguição aos santos do Altíssimo, né? E começou ali do ano 538 e durou até o ano 1798 com total poder. Então nós vamos ver realmente isso, a história também conta, né? Se os irmãos forem pesquisar, eles vão ver ali quando que foi a queda de Roma, né? Então a queda de Roma foi justamente ali no ano 476, né? E ali essa ponta pequena que se levanta, ela pega o domínio ali, né? E chega até o ano 1798. Então nós vamos ver detalhes desse estudo ali no Apocalipse capítulo 13, né? Então nós vamos ver realmente que aí depois disto, né, nós vamos ver que começa o reino do Messias. Esse poder é dado ao povo dos santos. Então isso aí não aconteceu ainda, mas brevemente irá acontecer, porque o reino será aqui na terra. Então, conforme a imagem ali da estátua, né, que aquela pedra cortada sem mão vem e fere o pé da estátua, né, e destrói aqueles reinos atuais, assim também será na vinda do nosso Senhor Jesus, aqui em Daniel capítulo 7. Convido os irmãos a lermos aqui Daniel 7, verso 6, que diz assim, verso 7: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, né? Ou seja, este animal aqui, ele tinha 10 pontas, e estando eu considerando as pontas, eis entre eles subiu outra ponta pequena. Ou seja, dentro daquele mesmo império, né, o Império Romano ali, pagão, se levantou uma outra ponta, né, e essa ponta vai abater 3 das primeiras pontas, e ele adquire todo o poder ali. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, né? Então, aqui nós vamos ver através dos estudos que realmente ali se trata daquela ponta que se levantou ali, né, e que destruiu essas 3 pontas. Nós vamos ter mais detalhes lá no Apocalipse capítulo 13, onde nós vamos ver de quem se trata, né? Qual é esse homem que adquiriu todo esse poder, que fez uma feroz perseguição contra os santos do Altíssimo, o qual mudou os tempos e as leis, né? Colocando outro dia para dia de guarda, criando outras doutrinas, assentando-se como Deus. Nós vamos ver que esse mesmo personagem estava com a ferida de morte, e ele foi curado, e todos os moradores da terra adoraram, né, dizendo: quem é semelhante, né, a este?
E nós vamos ver realmente de quem se trata, né? Nós vamos ver realmente ali que se trata ali, quem tinha sido ferido de morte é justamente o império pagão, e ele recebe ali a cura, né? E ali já começa ali o império romano religioso, então se tratando ali do mesmo poder, né? Então nós vamos ver aqui, e continuei, agora nós vamos ver o reino do Messias, né? Simbolizando aqui justamente aquela pedra que foi cortada lá sem mão, né? Aquela pedra que foi cortada sem mão e atinge o pé da estátua. Então aqui nós vamos ver realmente que se trata realmente daquele poder que o Filho vai receber todo ali, né? E vai ser rei sobre toda esta terra, o qual é o 5º reino mundial. Então nós estamos vendo aqui 4 impérios mundiais, né? E o 5º reino será o 5º reino mundial, o reino do Messias, o reino que será dado ao povo dos santos, do Altíssimo. Verso 9, 7, verso 9, Daniel 7, verso 9. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como neve, e o cabelo da sua cabeça limpa como a lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então nós estamos vendo aqui realmente que se trata do reino do Messias, né? E o verso 11 nos diz assim ainda: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então esse animal, nós vamos lembrar aqui do Apocalipse 19, ele vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, né? A besta e o falso profeta na vinda do nosso Senhor Jesus. E isso acontecerá brevemente. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado uma prolongação de vida até certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e fizeram chegar-se até ele. Então isso nós vamos ver aqui que é uma sequência, né? Então o filho do homem, ele vem nas nuvens do céu e dirigiu-se ao ancião de dias, né? Até chegar a ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Então o reino do Messias aqui, ele vai ser o único que não vai ser destruído, né? Então ele será um reino para todos os povos, o verso 14. Então nós vamos desfrutar de um reino maravilhoso, um reino justo, que brevemente virá para esta terra, né? Conforme Daniel 2, lá falando que aquela pedra cortada sem mão atinge o pé da estátua e se faz um grande monte, ou seja, um reino, né? Um grande reino. Assim será também aqui o cumprimento na palavra de Deus, aqui Daniel 7, verso 14. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, e não passará. Esse reino não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Então o reino do Messias é o único que não será destruído, né? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. E cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse:
e fez-me saber a interpretação das coisas. Então nós vamos ler aqui realmente do que se trata, né? A interpretação. Então Daniel, ele soube, né? E diz assim, ó, verso 17: estes grandes animais, que são quatro reis, né? Falando ali dos impérios mundiais, né? Babilônico, os medos e persas, império grego e o império romano, que foi o que mais durou, do ano 168 ao ano 476. Aí o verso 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então os santos do Altíssimo vão receber esse reino. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava ao pés o que sobejava. Não, esse animal, ele era terrível, né? Ele terrível. E também das 10 pontas que tinha na sua cabeça, a outra que subia de diante, da qual caíram 3 daquela ponta. E digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que das suas companheiras. Ou seja, de dentro daquele mesmo reino, surgiu ali, levantou-se uma outra ponta. Nós vamos ver que essa ponta que se levanta ali é a ponta religiosa, era um homem religioso, e que ali ele destrói ali 3 pontas, né? 3 reinos. E esses 3 reinos, eles eram oposição, eram reinos arianos, né? Então esses reinos, eles foram destruídos, e essa ponta pequena, ela adquire todo o poder e persegue os santos do Altíssimo um período de 1260 anos. Então, do ano 538 até ao ano 1798. Então nós vamos ver que esse personagem, né, ele vem ser morto ali, mas depois disso ainda surge vários outros aí. As pessoas estão marcadas na mão e na testa até os dias de hoje, né? Mas é fácil livrar desse sinal, é só estudar a Bíblia, é só buscar do Senhor o entendimento que realmente Deus nos dá através da sua palavra. Não que somos melhores do que alguém, mas que devemos estar atentos à palavra do nosso Deus, né? No verso 21, e eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então esse período de guerra contra os santos aqui, nós vamos ver realmente que se trata de um período de 1260 anos, né? Até que veio a Sião de dias, e foi-lhe dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o seu tempo em que os santos possuirão o reino. Então eles vão possuir o reino, né? Brevemente, o reino deste mundo. Então Jesus está vindo para reinar sobre esta terra, para a restauração deste planeta, né? E disse assim, verso 23, e disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3, né? O qual nós já lemos aqui, realmente já fizemos um comentário em cima, né? Ele destruiu ali os vândalos, os eros e os ostrogodos, né? Então quando ele destrói ali, o último que durou mais ali foi os ostrogodos, né? E que realmente ali, depois que ele destrói ali, ele recebe todo o poder e permanece no poder por 1260 anos, né?
E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro reino, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. E proferirá palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo e a lei, e eles serão entregues em sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, esse período de um tempo e tempos e metade de um tempo corresponde a 1260 anos. Então, esse Nico, a imagem do homem do pecado que nós vamos ver no Apocalipse capítulo 13, no estudo futuro, nós vamos ver realmente que se trata do Império Romano religioso, né? Ele assume o poder ali, permanece no poder até o ano de 1798, né? Então, realmente nós vemos que ele mudou muita coisa. A guarda dos mandamentos do Senhor, né? O sábado, né? Tirou o sábado, colocou outra data, o domingo. O nascimento de Jesus num dia venerável, dia do Deus Sol, né? Que é o dia 25 de dezembro. Então, Jesus não nasceu em dezembro. Quando se trata disso aí, realmente nós vemos que realmente as pessoas estão referenciando a um outro Deus, né, colocado por um homem. Então nós cuidou em mudar o tempo e as estações, né? Então mudou muitas coisas. Aí o verso 26: mas o juiz estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. É o verso 27, que eu acredito que é um dos mais lindos que existe, que diz assim: e o reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão, né? Então a gente vê realmente que este reino aqui é o único que não vai ser destruído, que é o reino do Messias, que ele vai durar de eternidade em eternidade, né? É o único que não passará a outro domínio. Então o reino é eterno. Então, quando Deus fala lá que nasceria um filho da mulher, o qual esmagaria a cabeça da serpente, lhe feriria a cabeça dela, é este Jesus que já morreu, ressuscitou e brevemente virá para o seu reino, aonde ele fará uma limpeza sobre esta terra, estabelecerá o seu reino aqui para sempre. Então isso é maravilhoso, e vamos nos preparar que o próximo estudo realmente é o Apocalipse 13. Será um estudo maravilhoso, porque nós vamos conhecer quem é a besta, quem está marcado com este sinal, né? Então todos esses estudos anteriores, eles envolvem, para nós chegarmos no Apocalipse 13, temos que estudar estes. Mas um grande abraço a todos, e que a paz seja convosco.